Depois de todas estas apresentações incríveis que tivemos hoje, está na altura de falarmos um pouco mais sobre Kotlin e Compose. Portanto, convido-vos desde já a embarcar nesta aventura sobre o mundo multiplataforma. O meu nome é Carlos Mota e vocês podem me encontrar no Twitter @cfonsemota. Eu já programo para Android há cerca de 11 anos e nos últimos 4 tenho estado ativamente envolvido no Kotlin Multiplatform e no Kotlin Multiplatform Mobile. Sou Android GDE, fundador do GDG Coimbra, ando a escrever para o Rei Wonder League, que agora se chama Codeco, e adoro fotografia, viajar e correr. Que destas três, confesso que é que faço mais, ou que tento fazer mais, é viajar e fotografia, correr fica sempre um bocadinho para o fim. Para esta apresentação, criei um conjunto de materiais, nomeadamente toda esta apresentação está no meu speaker deck. Criei também uma aplicação em multiplatform para vocês verem as potencialidades de multiplataforma. Escrevi um livro que vocês podem adquirir para saberem mais. E agora aqui o meu momento youtuber é um canal que eu ando a tentar criar e a publicar alguns vídeos, portanto não se esqueçam de subscrever aqui o meu canal. Apresentações feitas, vamos então falar sobre multiplataforma, mas antes de falarmos sobre como desenvolver então esta aplicação, a primeira pergunta é exatamente esta, que é como se desenvolve uma aplicação? E eu estive a pensar bastante sobre os diferentes motivos que nos levam a desenvolverem uma, e há um claro que é nós temos uma ideia de algo que queremos desenvolver, portanto, abrimos as nossas ideias e começamos o desenvolvimento. Podemos também estar a ser pagos para isso, podemos trabalhar numa empresa e pronto, é o nosso trabalho. Ou então foi lançada uma biblioteca ou uma nova framework que nós queremos testar e portanto vamos desenvolver uma aplicação, uma funcionalidade só para testar essa biblioteca ou framework. Portanto, antes de começarmos a escolher como vamos fazer isto, é necessário ter em conta alguns requisitos, nomeadamente o que é a aplicação que estamos a desenvolver, ou seja, é um POC, algo que serve simplesmente para mostrar algo. Queremos fazer um MVP, ou seja, uma aplicação muito rapidamente, que se calhar até funciona em todas as plataformas só para mostrar a alguém. Queremos desenvolver para uma plataforma ou queremos desenvolver para várias? E qual é a duração deste projeto? Ou seja, é algo rápido, é algo que vai durar 1 ano, 5 anos, 10 anos? Todas estas questões são importantes para nos ajudarem a escolher a melhor solução. Depois de termos estas questões respondidas, segue-se o próximo passo, que é vamos ser os únicos a programar a nossa ideia ou vamos trabalhar numa equipa? E já agora, se vamos ter uma equipa, qual é o background dessa equipa? São programadores que desenvolvem nativamente, vêm da web, têm background web. É que sem background web, se calhar o ideal seria fazer em React Native. Já agora, é possível alocar mais pessoas à equipa? Ou não é possível? É possível dedicar tempo às pessoas para aprender uma nova tecnologia? Ou não é? Tudo isto são questões importantes que nos vão ajudar então a definir que linguagem utilizar. Obviamente que já falamos também do tipo de aplicação, do projeto, e claro, há sempre constraints que nós temos de ter em causa, ou seja, limites. Às vezes nós queremos começar um projeto e já estamos atrasados, portanto não há tempo para aprender uma linguagem nova e pronto, e às vezes também não é possível alocar mais pessoas ao nosso trabalho. Por último, então, nós queremos desenvolver só para Android, queremos desenvolver para Apple, para web, para desktop, para que plataformas nós queremos desenvolver. É que nós queremos desenvolver para multiplataformas, há logo várias soluções aqui, nomeadamente todas aquelas cross e hybrid platform como Ionic, Xamarin, React Native, Flutter, etc. E tudo o que eu estou a dizer aqui, isto serve para vos mostrar que depende muito da aplicação que estão a fazer, da equipa, de todos estes requisitos, mas também é importante referir que quando vocês escolhem uma destas soluções, ou seja, quando uma destas soluções híbrida ou cross-platform, muitas vezes também há problemas associados com elas. Ou seja, não é simplesmente algo fantástico que vos permite logo criar uma aplicação para todas as plataformas, permite-vos, mas existem algumas limitações que é o que vamos ver agora. Por exemplo, esta aplicação do Instagram e o que eu vou fazer é share para o Facebook. Estamos a falar de uma aplicação que é utilizada por milhões de pessoas e o Facebook que tem milhares, se não milhões, de programadores a desenvolverem todas as suas funcionalidades. E eu não sei se viram, vou passar este vídeo no início. Aqui, ok? Aquele componente que diz loading, esse componente é do Android 2.1. Esse componente tem mais de 10 anos e é incrível como em toda a equipa do Facebook ninguém reparou que estava ali um componente com mais de 10 anos que nota claramente que não faz sentido estar ali.
Isto é um dos problemas das soluções cross-platform, que é, acabam por ser widgets e muitas vezes ficam esquecidos e na utilização diária de uma aplicação, vermos um ecrã destes não dá aquele ar polido da nossa aplicação. Outro destes exemplos, quando nós tentamos utilizar uma destas ferramentas, e este foi dado pelo utilizador Shizero Homa no Twitter, é que alguém desenvolveu uma biblioteca para escolher o país em questão, para Flutter, e vocês podem ver que este UI está muito bem feito, claro, está incrível, é um dialog, mas é um dialog. É um componente que existe para Android e está a correr no iPhone, ou seja, há aqui uma pattern de UI que existe apenas no Android que estamos a ter no iPhone porque alguém achou que devia ser igual. Ou seja, isto seria algo que nativamente nunca acontecia porque o iOS tem a sua UI muito bem desenhada. Portanto, quando nós escolhemos uma destas soluções, é importante referir em primeiro lugar, ok, tenham atenção ao efeito demo, e o mesmo é válido para esta apresentação aqui, ok? O efeito demo é aquele efeito em que tudo funciona, tudo é incrível, tudo se faz super rápido, porque alguém está a falar e mostrou um exemplo que foi mais do que testado, que é o que, uma vez mais, eu vos estou a apresentar aqui. E quando nós vamos tentar trabalhar em algo, realmente verificamos que as coisas demoram mais tempo, que não está uma solução tão sólida quanto isso. Por isso é que eu também desenvolvi uma aplicação. Vocês podem fazer download, testar, alterar, ver como se comporta tudo e verificarem se o código multiplatform e compose faz sentido para vocês ou não. A resposta correta é que faz. Uma vez mais, vocês também vão estar dependentes de uma destas frameworks, ou seja, Flutter, Xamarin, Ionic, ou seja, é importante pensar o que é que vai acontecer daqui a 5 anos, se ainda existe essa framework, se vai estar a ser desenvolvida, ou se vocês vão ter que reescrever o vosso projeto todo, porque essa framework já não é desenvolvida, ou vão estar a fazer updates à framework e ao projeto. Às vezes há funcionalidades em falta, por vezes há um novo desenvolvimento, uma nova funcionalidade que uma plataforma acabou de criar que demora tempo a vir para a framework. Às vezes uma das plataformas não suporta algo que as outras não, tipicamente não é implementada e vocês têm que ser vocês a implementar. A performance nunca é a mesma, eu sei que isto é uma questão que há muita malta a argumentar que não, é uma questão, a performance é bastante similar, mas a verdade é que não é. Existe ali uma camada no meio que acaba por trazer alguma latência. E falando em todas estas limitações ou atenções, vá, eu tenho aqui a solução para vocês, chama-se Kotlin. Uma vez mais, nós todos adoramos Kotlin, e nomeadamente Kotlin Multiplatform. Antes de mais, é importante referir que Kotlin Multiplatform não é uma framework, ok? É um SDK que vocês podem simplesmente utilizar. Está totalmente desenvolvido em Kotlin e tem uma particularidade, ou tem outra particularidade que eu gosto muito, que é ela permite-vos partilhar a vossa business logic, ou seja, a vossa camada de lógica pode ser partilhada entre todas as aplicações. O objetivo de Kotlin Multiplatform não é partilhar tudo, não é terem uma única codebase, não. É vocês poderem partilhar a vossa camada de lógica, ou seja, vocês querem fazer um acesso à rede. No Android utilizam, por exemplo, Retrofit e no iOS usavam Llama Fire. Ok, enquanto multiplatform não tem que desenvolver para ambas as plataformas e usam o Tor para isso. E ambas as plataformas ganham, vocês ganham, é muito menos tempo, é uma consistência que vocês têm que é utilizada em ambas as plataformas. Outra vantagem aqui é que vocês podem decidir o que querem partilhar. Vocês não têm que começar logo um projeto do zero em que vão partilhar toda a vossa lógica, não. Podem começar por uma funcionalidade pequena, como por exemplo os testes, querem verificar se está tudo de acordo ou querem fazer uma funcionalidade de rede. Então façam essa funcionalidade em multiplatform e veem se faz sentido para vocês ou se não faz. E claro, a UI, se vocês quiserem, pode ser desenvolvida nativamente. Podem também utilizar uma das outras frameworks por cima se for mais fácil. Ou ainda, como vamos ver aqui mais para a frente nesta apresentação, podem utilizar Compose Multiplatform. Quando falamos em Kotlin Multiplatform, há algumas siglas que vocês vão ouvir: KMP Kotlin Multiplatform, KPMM Kotlin Multiplatform Mobile. KPMP engloba tudo, ou seja, WebAssembly, JS, JVM, Native e QMM. QMM é Kotlin Multiplatform Mobile. Native corresponde tanto ao desktop, portanto a Linux, a Windows, a macOS, mas também engloba, por exemplo, iOS, tvOS e watchOS. QMM engloba então Android e iOS, tvOS, watchOS.
Claro que vocês já estão extremamente entusiasmados com isso e querem saber como começar. Uma das melhores formas é que já existe um template no Android Studio, vocês só têm que instalar o Kotlin Multiplatform Mobile Plugin e começar e criar um novo projeto selecionando Kotlin Multiplatform App. A alternativa também podem utilizar então o Camp Kit, que é um projeto base com todas as bibliotecas de Kotlin Multiplatform, ou vá, as bibliotecas mais comuns em Kotlin Multiplatform que vocês podem utilizar e é continuamente atualizado pela TouchLab e pela JetBrains. Quando falamos em Kotlin Multiplatform, também há sempre uma questão que vem à baila, que é, ok, mas tu estás a fazer para várias plataformas, mas as diferentes plataformas têm formas diferentes de utilizar as bibliotecas. Eu posso criar comportamentos específicos em cada plataforma e isso é muito simples de fazer. Difere um bocadinho daquilo que se fazia, por exemplo, em C, em que tínhamos de ter if, else e macros para escolher o código que só ia para uma plataforma e não ia para a outra. A grande vantagem com o multiplatform é que se vocês compilam para Android, só vai código Android, ok? Vocês não precisam ter lá todo o código que está simplesmente inativo, não. Só vai o código que é específico de Android. Para isso, imaginem que vocês querem criar uma mensagem muito simples que diz Hello Android, se estiver a correr no Android, Hello iOS, se estiver a correr no iOS, Hello Desktop no desktop e Web, Hello Web. Para isso, vocês vão utilizar uma keyword nova chamada expect e vão dizer expect name, ou seja, na realidade o que isto significa é eu espero que alguém vá desenvolver o que é que name, definir o que é que name significa, ok? Eu tenho a minha variável name, tenho aqui expect e alguém vai ter que definir o que isto é. E se vocês estiverem a fazer target para mais do que uma plataforma, o que vai acontecer quando vocês vão compilar o vosso projeto é dizer: Ei, espera aí, está aqui um expect definido, mas não está, nós não sabemos o que é que atualmente expect significa. E é este atualmente que vocês têm que usar, ou seja, vocês vão ter que usar a keyword actual para definir o que é que este name significa. Portanto, se nós estivermos em Android, vocês podem ver que movemos da pasta command main para Android main, que é todo o código específico de Android, e definimos que name em Android significa Android. Claro que se formos agora, por exemplo, para desktop, em desktop significa desktop e em web significa web. E se vocês virem bem, nós fomos sempre para uma pasta diferente, ou seja, nós começamos na command main, onde estava todo o nosso código, fomos para Android main, onde está o nosso código Android, para desktop main, onde está o nosso código desktop, e por fim para web main, onde está o nosso código web. Desta forma, quando nós compilamos para Android, só o código que está em command main e Android main vai no nosso APK final ou no nosso AR final. Muito resumidamente, há algumas bibliotecas que são muito utilizadas, por exemplo, em mobile, Chromium e Core Data para bases de dados, Retrofit e Llama-Fire para acessos de rede, formas de serializar JSON and Moshi e JSON Serialization. O grande incrível disto é que nós podemos esquecer estas bibliotecas todas, porque temos exatamente as mesmas em multiplatform, mas só uma, ou seja, base de dados temos SQLite, Tor para network, para a rede, Serialization chama-se Kotlin Serialization, para pedidos assíncronos temos as nossas coroutines, para quem já trabalha em Android é as coroutines que vocês já conhecem, ok? E depois a UI pode ser feita nativamente, ou seja, usando activities ou utilizando Compose, as Lazy Rows, por exemplo, ou neste caso Lazy Column. Em iOS temos Views ou Lazy H-Stack, se vocês já tiverem a usar Swift UI, e na web tem inúmeras coisas que vocês podem usar. Além disto, há inúmeras bibliotecas, isto é uma pequena lista de bibliotecas que sejam feitas pela JetBrains, que sejam feitas pela comunidade, de realçar, por exemplo, as mock resources para partilharem os vossos recursos. Multiplatform Settings vos permite ter settings em qualquer uma das plataformas, ou seja, Shared Preferences, NS User Defaults, Preferences, tudo isto é dado por esta biblioteca. E daí eu tenho também o da Square, o OKIO. Há uma lista ainda mais completa que esta, chamada que é mesmo Awesome. Basicamente é um repositório no GitHub onde a malta vai partilhando as bibliotecas e artigos que sejam úteis para o desenvolvimento multiplatform. Há algumas sugestões para quem quer começar. Portanto, o meu conselho logo é utilizarem o Native Memory Model, ou seja, isto basicamente permite-vos que as coroutines sejam multithreaded em native, ou seja, para iOS, e está disponível a partir da versão 1.6.10 de Kotlin. Neste momento já vamos dar 1.8, portanto diria que
que a versão mínima não será um problema. Para todos os que estão a desenvolver para iOS, não se esqueçam de exportar as frameworks, ou melhor, as vossas bibliotecas para a framework. Não tem mais com que se preocupar com o Core Data, agora chama-se SQLite e é incrível. E para reduzirem o vosso tempo de build, compilem apenas frameworks que vocês precisem, ou seja, não estejam a compilar para todas as arquiteturas, não. Se estão a compilar para o simulador, compilem só para o simulador, porque os tempos de compilação de uma framework ainda demoram algum tempo. Portanto, pelo menos localmente, tentem usar apenas aquelas que precisam para agilizar também o processo e para não frustrar os nossos amigos de iOS. Por último, o meu conselho é sempre criarem o vosso próprio repositório para o vosso shared model. Ou seja, se vocês têm múltiplos shards que querem usar, criem um repositório para cada um deles. Por exemplo, shared core, shared login, shared algo diferente. E depois simplesmente o vosso CI vai compilar todas as vossas bibliotecas que precisem para as vossas aplicações então consumirem. Um resumo muito rápido é Kotlin, obviamente, todos nós adoramos Kotlin. O risco é muito baixo, vocês decidem o que querem partilhar e no limite, se por acaso correr mal, vocês já têm o código para Android, porque é o código Kotlin, simplesmente têm que passar então para o vosso projeto Android e só teriam que fazer as outras plataformas. Permite-vos um desenvolvimento muito mais rápido, dá-vos também consistência entre várias plataformas. Isto também significa que se vocês tiverem um bug, vão ter um bug em várias plataformas, mas se o corrigirem, corrigem num único sítio e corrigem logo para tudo. Portanto, vamos ver aqui o copo como meio cheio. E outro ponto muito importante de falar é que tem uma grande comunidade. A comunidade é muito ativa, a comunidade quer mesmo que o Kotlin Multiplatform vá para a frente e vocês vão ao Kotlin Lang Slack e veem que as inúmeras questões e respostas que vocês lá têm sempre a tentar levar a linguagem e neste caso o SDK para a frente. Uma pergunta que também muitas vezes ouço é: já há aplicações em produção em Kotlin Multiplatform? Há várias, nomeadamente há aplicações com milhões de utilizadores. Importante realçar, por exemplo, a Netflix há uns anos disse que o seu Netflix Studio estava a ser feito em Kotlin Multiplatform, adoraram a experiência e pronto, aos poucos querem começar a migrar o seu código para Multiplatform. Agora que eu já falei de multiplatform, nós podemos ainda melhorar a nossa solução com algo novo, que foi apresentado há 2 anos, chamado Compose. E Compose é incrível. Vamos ler simplesmente aqui o que está no site. Vocês vão escrever menos código, é intuitivo, vai acelerar bastante o vosso desenvolvimento, é extremamente poderoso. E tudo isto é verdade. Eu estou a utilizar Compose, ainda estava na versão alfa, e os resultados têm sido incríveis. Os nossos tempos de desenvolvimento melhoraram drasticamente. E a parte incrível é que também os nossos bugs, porque livrámos de XML, e as nossas builds também ficaram mais rápidas. Livraram-nos de XML, começámos a ter todo o código que passou a ser Kotlin, permite-nos reutilizar muito mais coisas, fazer temas atualmente extremamente simples com Compose. E na realidade, a motivação dos programadores da nossa equipa acabou por melhorar também bastante, por ser algo muito mais simples de utilizar e com maior desafio. De realçar também que algumas aplicações já estão a utilizar Compose. Obviamente, isto não significa, uma vez mais, que vocês vão ter que reescrever todo o vosso projeto em Compose, não. Vocês podem ter ecrãs em XML e ecrãs em Compose, não há nenhum problema com isto. O Twitter, por exemplo, fez um blog post também o ano passado a dizer que estavam all in em Compose, que deu-lhes muito mais produtividade e menos bugs, e todas as empresas têm migrado muito nesse sentido de continuar e de começar em Compose. Quando falamos em Compose, é importante referir aqui algumas bibliotecas e dizer que há mais de Compose do que aquilo que nós inicialmente achamos. Por exemplo, o Jetpack Compose, que é aquilo que vocês muitas vezes ouvem ligado ao Android, é constituído pelo Compose Compiler, Runtime, UI, Material 3, Material Foundation e Animation. Ou seja, se nós substituirmos este logo por um diagrama muito high level, podemos verificar que existe um Compose Compiler e um Compose Runtime, e depois há algo que nós vamos chamar de Compose UI Toolkit. Ou seja, o Compose UI, Foundation, Material 3, Material e Animation. Todas estas bibliotecas fazem parte da UI em si própria. E porquê que isto é importante? Em primeiro lugar, o Compose Compiler é atualmente escrito em Kotlin e é o responsável por converter as anotações add composable, que vocês têm que utilizar em todas as funções que são Compose,
em UI, ok? Ela não utiliza nada de annotation processor, nada, ou seja, não tem qualquer impacto nos tempos das vossas builds, mas é o que é responsável por gerar o vosso código. Se por acaso tiverem insónias ou dificuldade em dormir à noite, tem aqui sempre, obviamente, o link para o ESP. Não é uma leitura extremamente agradável, tenho de dizer, mas vejam e digam de vossa justiça. Depois do compiler, nós temos por cima o runtime. O runtime é a plataforma agnóstica, ou seja, ele não sabe o que é que o Android é, ou o que é que a UI é, ou o que é que a web é, e basicamente funciona como uma solução em ARM. Aliás, há vários projetos no GitHub até que simplesmente usam Compose para ter soluções para algoritmia sem qualquer tipo de UI. Depois, passando para cima, nós temos então o UI Foundation Material 3, Material Animation, e como os nomes indicam, então o UI serve para input management, ou seja, para o que vocês estão a escrever no teclado, nós podemos estar a receber na aplicação e mostrarmos ao utilizador. O Foundation corresponde aos elementos base, ou seja, as linhas, as colunas, as imagens, o texto que vocês mostram nas vossas aplicações. O Material e o Material 3 é o Design System da Google, o Material 3 é a nova versão. E a animation é aquilo que vos permite criar animações de uma forma extremamente simples e rápida que o Compose neste momento já nos permite. E a grande vantagem aqui é que nós temos então este Compose UI Toolkit para Android e muito rapidamente também podemos ter para desktop, para web, para a console e para o iOS. Ou seja, nós temos o mesmo Compose Compiler Runtime e só temos que fazer um UI Toolkit para a plataforma que queremos. Yay! Algumas sugestões, quando falamos em Compose, obviamente eu tenho que referir o Accompanist Library. Estas bibliotecas são um conjunto de bibliotecas que foram criadas inicialmente pelo Chris Baines e que agora estão no repositório da Google e são bibliotecas incríveis que nos vêm facilitar muito a nossa vida. Têm bibliotecas para gerir permissões, para ter um horizontal pager, para termos pager indicators, ehm, para termos, recentemente ainda utilizei um flow row em que me permite que quando um componente não tem espaço suficiente passe para a linha de baixo. Ou seja, temos muitas funcionalidades aqui nestas bibliotecas e vale muito vocês experimentarem. E são extremamente simples de utilizar. Também é importante dizer que a versão de Kotlin Compose não está totalmente paralelo. Isto está a ser corrigido nas últimas versões, mas às vezes vocês podem querer usar uma versão de Compose mais alta e isso implica atualizarem também a vossa versão de Kotlin e vice-versa. Podem querer usar uma versão de Kotlin mais alta e a de Compose ser mais baixa. Um resumo muito breve, portanto, novamente, a Kotlin, aquela linguagem que nós todos adoramos, o risco continua a ser baixo porque vocês decidem o que querem migrar ou o que é que querem fazer em Compose. Vocês podem ter ecrãs em Compose e outros em XML, não há qualquer problema aqui. Permite-vos reutilizar código, portanto, o vosso desenvolvimento passa a ser muito mais rápido e é tão simples neste momento utilizar um design system. Acreditem, todos aqueles filmes que o XML nos trazia, em termos de styles, themes, depois tínhamos os nossos atributos e depois queríamos criar um novo tema, então tínhamos que criar, replicar tudo. Não, deixa de ser esta complicação toda e temos o nosso código escrito em Kotlin de forma simples e fácil de ler. Portanto, chega a grande questão que é como é que desenvolvemos então uma aplicação que seja totalmente multiplataforma? Eu tenho aqui um exemplo da aplicação que desenvolvi. Esta é a versão de Android, muito simples. Ela acede à OneSplash API, vai buscar as imagens que estão mais trending e mostra-as numa lista. Vocês podem pesquisar por alguém específico, aqui vamos pesquisar sobre Portugal. Tem ainda um segundo ecrã que vocês podem navegar, ou seja, tem aqui a forma de navegar em ir about e voltar a home. De seguida, eu peguei neste código e simplesmente reutilizei-o para o Wear OS. Portanto, o mesmo código a correr no Wear, no vosso relógio. E como não estava satisfeito e queria testar mais potencialidades aqui de Compose, o mesmo código também a correr no desktop.
Como podem ver, vou aqui só aumentar então a janela para vocês verem que é uma aplicação desktop e não um emulador. O mesmo código também é correr, obviamente, em iOS, na app iOS App Compose, ou seja, partilhei tanto a Business Logic em Kotlin Multiplatform e também a própria UI foi feita em Compose para aqui e é a mesma aplicação que vocês veem no Android. Por último, também temos a nossa versão da web, só para garantir que não ficou esquecido, também temos aqui então a nossa versão da web também totalmente em Compose. Portanto, como é que tudo está construído? A Business Logic é partilhada entre todas as aplicações de igual forma. A UI foi desenvolvida em Compose. É possível reutilizar em Android, Desktop e iOS. Na web também se utiliza Compose, mas o paradigma é um bocadinho diferente, como nós vamos ver mais à frente. Portanto, a reutilização do mesmo código em todas as plataformas, no caso da web, não é assim tão direto. Compartilhar tudo. A grande dificuldade em partilharmos tudo é que quando nós falamos do Android, o Android utiliza uma classe muito específica que é o R, que contém referências a todos os seus recursos, ou seja, as strings da vossa aplicação, as imagens locais e por aí fora. Esta classe R não existe nas outras plataformas, é exclusiva de Android. Portanto, nós vamos ter que dar suporte a isto. O mesmo acontece quando nós falamos de alguns paradigmas, como por exemplo o Lifecycle Awareness, o iOS tem o deles, mas o do Android é muito específico. As navegações que nós conhecemos, ViewModels, Live Data, todos estes conceitos são intrinsecamente ligados a Android e nós queremos dar o mesmo suporte tanto a desktop como para iOS. Portanto, vamos então chamar Kotlin Multiplatform para nos ajudar. Em primeiro lugar, nós sempre que tivermos alguma limitação, a solução que vamos seguir é criar uma solução específica para aquela plataforma. Ou seja, vamos usar Kotlin Multiplatform para usar então os nossos Expect Actual para esse use case. Vamos utilizar bibliotecas que já suportem multiplatform, nomeadamente que as plataformas que nós estamos a fazer targeting, neste caso são todas, e as que não têm, portanto, vamos ter que criar este suporte à mão. Em vez de nós utilizarmos a biblioteca oficial da Accompanist, da Google, vamos utilizar a versão de Sire 10, que já dá suporte para desktop e para native. Isto é uma versão Camel que existe, que é para fazer download de imagens e mostrá-las, que existe para Android e desktop, mas o suporte para GS Native ainda está em desenvolvimento. Portanto, eu criei aqui um pequeno wrapper a partir de uma biblioteca, de um código que já existia feito pela TouchLab, que utiliza duas bibliotecas, a Coil para Android e um Compose Image Loader para desktop e iOS. E esta biblioteca já está na vossa aplicação. Eu chamei simplesmente TouchLab Image, e que basicamente vai utilizar ou uma biblioteca ou outra para descarregar imagens. Por último, para utilizarmos então os nossos recursos, vamos só utilizar uma biblioteca que é o Mock Resources, que basicamente me permite utilizar as strings em várias plataformas. E para a navegação, vamos então utilizar o Precompose, que também já tem suporte para Android, Desktop e Native. Portanto, vamos ver então o primeiro exemplo. Como é que eu consigo partilhar a UI? Imaginemos que queremos mostrar este ecrã tanto em Android, Desktop e iOS. Para fazer isto em Compose é extremamente simples. Um exemplo aqui seria fazer algo como isto, ou seja, utilizamos uma coluna, queremos que ocupe o ecrã inteiro, queremos que o texto esteja centrado e queremos que o texto seja Hello World. Simples. Android vai correr desta forma, no desktop uma aplicação deste género e na iOS o mesmo design a correr em iOS. Agora vamos imaginar que nós queremos partilhar o nosso código todo. Portanto, o que nós vamos fazer é verificar então que plataformas é que nós queremos que o nosso código corra. Vamos criar uma nova biblioteca em Kotlin Multiplatform. Vamos migrar o nosso código Compose para essa biblioteca, em que pode ser simplesmente arrastar os fecheiros de um lado para o outro. E todo o código que seja específico, vamos ter que migrar. E claro, depois adicionar esta biblioteca às nossas apps. Tipicamente, o código que nós queremos migrar acaba por ser muito código que está internacionalizado. Por exemplo, vamos pegar neste exemplo em que mostramos o nosso Hello World e vamos imaginar que tínhamos internacionalizado no caso de Android, ou seja, nós íamos utilizar a classe de strings, ou seja, r.strings. Para isso, nós chamávamos string resource e depois então chamávamos a referência do Hello World. Só que esta classe, uma vez mais, só existe em Android. Portanto, como é que podemos fazer a mesma coisa numa aplicação desktop?
ou numa aplicação iOS. Solução, uma vez mais, é utilizar uma biblioteca que já dá este suporte, chamada Mocha Resources. Como é que funciona? Nós adicionamos a esta biblioteca o Resource Generator ou Class Path no nosso projeto. De seguida, movemos as nossas strings de Android para a pasta command main /resource/mr.base. Se vocês tiverem, por exemplo, outras linguagens, como inglês, francês, etc., metem .pt, .fr, e vamos criar uma função específica para o nosso getString. Ou seja, o que vamos fazer é voltar a utilizar a keyword expect e eu vou esperar que alguém vá definir como vou ser as minhas strings. Ou seja, eu vou receber um resource que vai ser da biblioteca do Moco e vai ter que devolver, retornar uma string. Para Android, o que vai fazer é eu vou utilizar este resource e vou passar para string, mas vou ter que usar o contexto da aplicação ou o contexto da activity, mas para as restantes plataformas isto já não é preciso. Eu posso simplesmente chamar a função localized. Ou seja, tenho uma implementação específica para Android e depois uma implementação específica tanto para desktop como para iOS ou como para a web. Desta forma, como é que eu vou utilizar para correr da mesma forma em todas as plataformas? Simplesmente temos que fazer getString. Este MR passa a ser o nosso MR, que é a classe gerada pelo Mock Resources, e acede simplesmente ao ID que já conheço. Por vezes vocês podem ter alguma exceção na app a correr no iOS, nomeadamente dizer um illegal argument exception. Já existe um workaround para este issue, a equipa está ativamente a ver como pode solucioná-lo de vez, mas se vocês tiverem isso, simplesmente vão ao GitHub, ao issue 372 e está lá a solução. De seguida, imagens. Há uma forma muito simples, vocês podem querer usar imagens vetoriais e as imagens vetoriais não precisam de fazer grande coisa, já vai na vossa app, é suportado por todas as plataformas. Um exemplo aqui de uma imagem vetorial pode ser, por exemplo, os ícones da bottom bar, um exemplo de uma imagem vetorial, e muito simples seria um código semelhante a isto. Ou seja, Material Icon, Material Path, basicamente tinham aqui o path todo que é que está a ser construído. Alternativamente, também podem utilizar uma tool, uma ferramenta que converte SVG para Compose e conseguem ter as vossas imagens vetoriais desta forma. Localmente, já estão entre toda a vossa app e vocês não se têm que preocupar com mais nada. Também podem ter imagens locais, ou seja, os vossos PNGs, por exemplo, e se for esse o caso, já é mais difícil estar a importá-los na app. Por exemplo, vocês podem ter que criar uma implementação por cada uma das imagens que estão a utilizar. Ou seja, vamos imaginar a vossa bottom bar do exemplo, em que tinha um ícone para Home e tinha um ícone para About. Ou seja, o que eu vou ter que fazer é algo deste género, criar uma função expect icon about e pronto, depois em Android eu vou aceder diretamente ao Drabble IC About, mas se for, por exemplo, correndo no desktop, vou utilizar então o full path onde essa imagem se encontra. O chato disto é que se eu tiver muitas imagens vou ter que acabar por ter que criar todas estas funções. E já agora, pronto, o acesso à app da iOS acaba por ser muito mais difícil, se não quase impossível, se nós usarmos esta solução. A alternativa, nós podemos utilizar então a biblioteca que eu vos falei do TouchLive Image, juntamente com o Moco Resources. Como é que isto funciona? O TouchLive Image permite-nos então fazer load das imagens, quer locais, quer remotas, e o Moco Resources permite-nos ter uma path para essas imagens. Pegando as imagens locais, imaginemos que queremos correr no Android, o que vamos acontecer é, vamos utilizar então mrimages.log.path, em que este mr novamente é aquela classe gerada que podemos usar no Android, e se queremos utilizar a mesma coisa para desktop, por exemplo, ou para iOS, este image log path vai ter o mesmo path que pode ser utilizado tanto em desktop como iOS, porque estas imagens já estão bundled na aplicação final. Por último, imagens remotas. Queremos fazer download de uma imagem. A solução aqui que eu aqui vou dar é o TouchLive Image, onde basicamente tem então aqueles wrappers para a biblioteca de Coil para o Android ou para o Image Library, Compose Image Library para desktop e iOS.
forma de utilizar é bastante simples. Vocês chamam o vosso Composable Remote Image, enviam um image URL e quando esta imagem é descarregada, ela simplesmente mostra no ecrã, como estamos a ver. Por último, temos a web. Eu deixei a web e optei por não a partilhar porque não é assim tão trivial quanto isso. Ou seja, vocês podem partilhar estes composables também com a web, mas o paradigma da web é um bocadinho diferente. Ou seja, ela está focada mais em DOM rendering do que termos aqueles componentes que vocês viram no exemplo do texto ou no exemplo das imagens. E nem todos os componentes estão neste momento disponíveis. Ou seja, se vocês quiserem usar Compose para a web, podem, e seria um código muito semelhante a este, em que estou a ter uma coluna e a mostrar uma imagem, e claro, podemos criar um wrapper para esta coluna, mas depois vamos ter que criar wrappers para tudo. Ou seja, acaba por não compensar o tempo que é dedicado para este projeto web estar a criar wrappers para partilhar em tudo, simplesmente para partilhar este código. Portanto, o meu conselho é sempre deixar a web mais para uma parte posterior, porque isso ainda encontra numa fase muito inicial de desenvolvimento. Portanto, na web, funciona sem qualquer problema vocês partilharem a vossa lógica. Tenham atenção com os fecheiros GS gerados, eles são ainda um bocado grandes, ou seja, vocês vão ter que fazer algum minify e comprimir estes fecheiros para garantir que são rápidos de transferir. Partilhar a UI é possível, vai-vos demorar muito tempo. O meu conselho é bom saberem como é que isto funciona, mas terem mais como pet project e deixarem isto para o terceiro ou para o quarto quarter deste ano. Em relação a iOS, vocês viram que já existe uma aplicação funcional. Uma vez mais, partilhar Business Logic funciona totalmente bem. Não se esqueçam de ativar, claro, o novo Memory Model. Partilhar UI ainda é experimental, ok? Funciona e vocês vão ver o exemplo a funcionar bem, sem grande problema, mas ainda é uma função muito experimental, ou seja, aplicações mais complexas vocês vão ver algumas limitações, pode haver crashes inesperados, ainda está experimental novamente, tenham cuidado com os vossos testes. Uma vez mais, o Demo Effect é muito poderoso, em todo caso, tenham atenção a isso, façam o teste, verifiquem com a app que está no GitHub, tentem fazer pequenas alterações a verificar se faz sentido para vocês ou não, mas tenham cuidado. E dito isto, há uma aplicação em produção utilizada na DroidCon de Nova York, se não estou em erro, feita também pela TouchLab, portanto, a Apple está a aceitar a aplicação, não seja esse o vosso entrave. Limitações, nem todas as bibliotecas suportam atualmente isto. Customização de fontes é só possível a partir de mock resources e é de uma forma muito hacky. E o debugging pode-vos demorar algum tempo. Ou seja, se vocês tiverem algum problema, pode demorar algum tempo a fazer debug. WatchOS, podem partilhar a Business Logic sem qualquer problema. Partilhar o UI não é ainda possível. Supostamente vai ser possível no futuro. Há uns PRs feitos no GitHub nesse sentido, mas para já ainda nada de muito concreto. Algum resumo muito rápido, falando em multi-platform development, é incrível que vos permite, se vocês tiverem a vossa app Android, vocês conseguem muito facilmente ter a vossa app desktop, têm que migrar apenas algumas coisas que não vos dá tanto trabalho quanto isso, ou seja, numa questão de dias, vamos dizer assim, uma app com vários ecrãs, ou seja, uma app já demasiado complexa, conseguem ter a vossa versão desktop, que é incrível porque aquelas poucas pessoas que não têm iOS podem usar a vossa app. E também podem, claro, metê-la na Store e ganhar algum dinheiro mais com isso, ou adquirir novos clientes que queiram a vossa app para desktop. E temos novas plataformas a caminho de serem suportadas. Em 2022 vimos inúmeros desenvolvimentos para todas as plataformas, nomeadamente passamos a ter também Compose Multiplatform para iOS, e 2023 acredito que nos venha trazer uma solução muito mais estável que nós queremos adotar nos próximos trimestres. Um resumo muito rápido está tudo, ou seja, Kotlin Multiplatform Mobile, apesar de ser considerado ainda no estado beta, a verdade é que está num estado totalmente estável, já há muitas aplicações em produção, aplicações com milhões de utilizadores, Compose para Android é estável, Compose para desktop, eu vou meter aqui a amarelo e dizer que é estável dentro de aspas, porque ainda há alguns melhoramentos que podem ser feitos, nomeadamente quando estamos a redimensionar janelas, às vezes está-se a ver algum flickering, nada que vos vai impedir de desenvolver as vossas aplicações, mas é importante realçar que ainda há alguns pontos a melhorar. Para o web está em alfa, como vocês viram, iOS ainda é experimental. A nível de documentação e exemplos, cada vez vemos mais.
Na minha opinião, a comunidade está a fazer um grande trabalho aqui, a JetBrains também está a fazer um grande trabalho aqui, mas podia haver exemplos mais complexos. Mas o que vale é que temos uma grande comunidade que está continuamente a criar novo conteúdo e está online para responder a qualquer questão que se tenha. Por último, aqui também alguns recursos. Eu já falei várias vezes durante esta apresentação do Kotlin Slack. O Kotlin Slack é tipo o santo grau de multiplatform, portanto, se tiverem questões, vão lá. A malta está lá para vos ajudar. Eu escrevi um livro sobre isso, portanto, fazendo aqui publicidade, tem um livro sobre Kotlin Multiplatform que podem utilizar. Tem também Kotlin pela TouchLab, pelo estudo de desenvolvimento da IceRock. Tem alguns vídeos que foram criados quando foi o Kotlin 1.4 que ainda estão atuais e que são muito bons. Também de Compose tem vários samples que a Google está continuamente a lançar, nomeadamente dentro da pasta Compose ou dentro do repositório Compose Samples, uma lista de recursos que vocês têm diferentes exemplos em Compose, têm dentro deste Jetpack Compose Awesome e do Jetpack Compose Playground, e depois tem uma enorme comunidade que está continuamente também a escrever conteúdo, como o Intelligible, tem um grande programa de Twitch onde escreveu uma aplicação e foi o tempo dele escrever a aplicação e ele é um dos desenvolvedores, um dos programadores de Compose, portanto, às vezes ele estava também a ver, a reportar issues. Este Twitch dele é muito interessante de ver. Tem o Jetpack Compose App, o Jetpack Compose e o Jorge Castelo Dev, e Kotlin Multiplatform and Compose, o repositório que falei, o repositório também da TouchLab e do People in Space. Espero que tenham gostado desta apresentação. Qualquer questão, vocês podem sempre falar aqui no YouTube ou então falar comigo diretamente no Twitter ou no Mastodon. Eu estou por lá. E bons desenvolvimentos em multiplatform. Até à próxima.